Muito bem, estamos começando mais um bate-papo aqui no meu canal e hoje eu quero falar com vocês sobre como é que nós podemos manter o crescimento individual sem perder a união do casal. Será que é possível? Sim, é totalmente possível e, na verdade, é necessário para que o casal se fortaleça como casal. É simples. Quando dentro de uma relação o casal não cresce individualmente, profissionalmente, pessoalmente, sempre vai ter pontos falhos na relação, sempre. E esse casamento tende a beirar um fracasso, tá? Entenda que crescer individualmente não quer dizer necessariamente que ambos têm que crescer, que um, né, tem que crescer profissionalmente. Por quê? Porque às vezes dentro de um relacionamento, de um casamento, né, falando mais propriamente dito, dentro de um casamento, às vezes um escolhe não trabalhar. Mas ele precisa crescer pessoalmente, ele precisa crescer individualmente. E entenda que eu não estou dizendo que um não tem que trabalhar. Normalmente acontece com as mulheres, né? E eu digo isso por propriedade, porque, sei lá, de 10 atendimentos de tarô diários, de segunda a sexta-feira, pelo menos 7 pessoas, e a maior parte do meu público é feminino, a maior parte dessas mulheres, elas vêm com uma demanda que elas não trabalham. Casaram, não trabalham, decidiram ficar em casa cuidando. E isso tem que se entender que é uma decisão individual de cada um. E não que isso é certo ou que é errado, tá? Cada um decide o que faz da própria vidinha. Mas também arque com as consequências de suas atitudes, tá bom? Então, voltando ao ponto. Eu posso não crescer profissionalmente porque eu não procurei, né? Eu não procurei trabalhar dentro do meu casamento. Eu decidi ficar em casa, cuidar da casa, cuidar das crianças, etc. Mas eu preciso crescer individualmente. E quando o casal ele fortalece esse crescimento individual de cada um, obviamente, não sendo redundante, isso fortalece a base da relação, porque existe um apoio mútuo. Eu sempre falo que quando que um casamento ou quando que um relacionamento ele não tá indo legal, quando já não existe mais soma entre um com o outro. Numa relação precisa haver soma. Um precisa ajudar o outro a crescer. Um precisa somar na vida do outro e vice-versa. Se não tem esse movimento de um somar na vida do outro, esse casamento ele tende a sucumbir e morrer. E às vezes o morrer não é divórcio, não. Eu tenho casos que eu já atendi com o tarô e também nos processos terapêuticos, como meu foco é muito de relacionamentos, eu tenho muita demanda sobre relações, de casais que estão há 30 anos juntos, 40 anos juntos, e infelizmente, no caso da mulher, ela se anulou completamente e hoje ela se sente extremamente arrependida, talvez até com uma autodepreciação gigantesca, porque ela deixou de cuidar de si e também deixou de trabalhar. E isso aprendeu. E normalmente as pessoas chegam num ponto, quando elas não crescem individualmente dentro da relação, quando um só cresce, né, vamos colocar dessa forma, a outra pessoa que não cresce, entenda, ela não cresce porque permitiu que o outro não deixou, caso tenha sido essa questão, mas também porque se autoanulou por N motivos. Ela normalmente chega num estágio, num determinado momento em que ela se sente presa, ela se sente saturada, altamente desgastada, ela sente como se ela tivesse se doado muito com pouquíssimo, quase zero de retorno. E isso é algo que desgasta demais. Então, é imprescindível que ambos busquem que o outro, que a pessoa que está do seu lado, ela cresça. O que eu entendo de casamento? Eu entendo que num casamento, se eu não promover o crescimento do outro, por que eu tô com essa pessoa? Essa pessoa é o meu brinquedinho? Essa pessoa é minha propriedade? Viu? Vocês casaram, mas ela não é sua propriedade. E ela crescer, ou ele crescer individualmente, não quer dizer que vocês estão quebrando a relação. Quer dizer que vocês estão permitindo ser o que Deus fez, que é um ser humano. E o ser humano feito por Deus, você pode entender como Deus, eu entendo como Oxalá, como Olorum,
Não importa, ele nos fez para evoluir, ele nos fez para crescer, nos fez para gerar crescimento, inclusive nos outros. E quando eu barro isso num ser humano, eu tô barrando, eu tô atentando contra a vida. Essa é a minha visão. Então eu tenho que permitir sim que o outro cresça, eu tenho que incentivar, eu tenho que ser o primeiro a falar: caramba, você é muito boa nisso, vai fazer, eu te incentivo, vai, faz, mexe, vamos rodar rios e fundos. Eu digo uma coisa pra vocês. Hoje minha esposa é fisioterapeuta com especialidade na área de dermato, com especialidade na área estética, pós-graduada, fala 2 línguas, além do português. Eu sou tarólogo, sou terapeuta. Gente, eu só sou o que eu sou porque a minha esposa, ela foi muito foda. Ela me incentivou, ela falou: vai, cresce. E o mesmo eu também com ela. Então nós temos que ter essa visão de que quando um casal se permite crescer individualmente, eles fortalecem os pilares desse casamento. A comunicação, que é um dos pontos mais cruciais de qualquer relacionamento, que pode não só fazer com que ele cresça, mas pode acabar pela falha dele, e a decisão diária de construir algo bom, se não tiver isso alinhado com o crescimento individual, esquece, não tem casamento, não tem relação que sustente isso. Outra coisa que é importante para você manter esse crescimento individual é você cultivar diariamente a admiração pelo outro. Não é só você vai, claro, você vai celebrar suas vitórias, você vai celebrar o seu crescimento, mas você precisa celebrar as vitórias e o crescimento do outro. Caramba, parabéns, você conseguiu, eu sabia, que foda, você conseguiu. Olha, eu realmente me perguntei, eu falei: será que eu conseguiria? E você foi e conseguiu, eu bati palma, eu admiro a outra pessoa. Eu estou com isso cultivando a admiração pelo outro e não competindo. E olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, isso é muito feio, eu acho muito feio. Eu acho muito feio. É nojento às vezes, né? Não, nojento é uma palavra muito forte, mas é meio escroto, sabe? Dentro de um relacionamento, um tá competindo com o outro como se fossem oponentes. Gente, é um relacionamento. Não é eu, é nós. Cada um tem que crescer individualmente, e aí é o eu. Cada um tem que crescer no seu eu. Mas pelo amor de Deus, se não tem uma ajuda, um incentivo de crescimento mútuo, não tem relação, não tem o que faça crescer. Então não pode ter competitividade. E isso, entenda bem. Nossa, Alex, mas vocês são da área da saúde, porque você é terapeuta, você é tarólogo, né? Também da área da espiritualidade. Mas ela é da área da saúde, como você falou. Ah, mas e quando ele é de uma área A e eu sou da área Z? E daí? Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Um não tá interferindo na vida do outro. Não tem, sabe? São decisões individuais. Então eu tenho que ajudar o outro a crescer. E tenho que ajudar o outro a crescer naquilo que o outro entende que é melhor pra ele, não naquilo que eu entendo que é melhor pra mim. Fica bem claro isso, tá? Outro ponto é: cada um tá crescendo individualmente nas suas áreas, e vamos pensar nas áreas profissionais, que nas áreas profissionais um tá sendo engenheiro e o outro, sei lá, tá sendo tarólogo, por exemplo, né? Ou minha esposa que é fisioterapeuta e eu sou tarólogo. Pronto, né? São áreas bem distintas. Apesar de cuidar de pessoas, são áreas bem distintas. O que acontece? Nós temos um sonho em comum. Eu tenho uma profissão. Essa profissão não me define. Ela tem uma profissão. Essa profissão não a define. O que nos define é a nossa essência. E a partir disso é que nós vamos crescer e alinhar os nossos sonhos pessoais, né, com um projeto comum entre nós. Esse é o ponto-chave. O que nós esperamos como casal, como pais, né? Temos dois adolescentes em casa, um de 14 e um de 11, né? Quer dizer, o de 13 vai fazer 14 e o de 10 vai fazer 11, muito próximo do outro, os aniversários, mas enfim, o que eu quero dizer é assim, quer dizer, próximo não, porque um é em janeiro e o outro é setembro, tem nada a ver. Mas enfim, tá quase lá. O que eu quero dizer é, como casal, como marido e mulher, mulher e mulher, não importa, como casal, qual é o nosso sonho, quais são as nossas expectativas, aonde nós queremos chegar quando a gente estiver com 50, com 60, com 70, qual é o legado que como pais nós queremos deixar.
para quando esses filhos se tornarem adultos e seguirem a sua vida. Isso é extremamente importante. Por isso que aquelas duas chaves que eu coloquei no início, né, a comunicação, o diálogo transparente é tão importante. Porque justamente essa comunicação, esse diálogo constante que a gente vai ter aberto, porque se eu não souber conversar com a pessoa que dorme comigo, se eu não souber me abrir, mostrar a minha vulnerabilidade, mostrar os meus sonhos para a pessoa que dorme comigo, gente, para quem que eu vou mostrar? Não tem? É importante pro terapeuta? É importante ter amigos? Sim, é importante, mas quem dorme com você, quem compartilha os sonhos com você, é a pessoa que tá do seu lado, pô. Se você não tem esse elo de amizade, de fortalecimento, casal não pode ser amigo. Como não pode ser amigo, gente? Casal tem que ser amigo, um tem que ser melhor amigo do outro, eu acredito nisso. Isso não quer dizer que isso vai interferir na atividade sexual. Não é isso, gente. Não sabe, o pessoal dá umas viajadas que eu vou falar pra você. Viu? Você tá casando com uma pessoa. Se essa pessoa não for a pessoa que você acredita, que você confia, que você tem a total confiança de se abrir, de contar os seus sonhos, de contar aquilo que é mais vulnerável em você, as suas dores, para que o outro, porque você sabe que o outro vai te ajudar, vai te apoiar, vai estar do seu lado, viu? Que casamento é esse? Que relação é essa? E se você vive algo muito diferente disso, tá na hora de repensar. Inclusive, se você precisar de ajuda para entender o que tá acontecendo na sua relação, marca uma consulta de tarô, os links estão aqui embaixo da descrição. Não perca, porque você vai realmente transformar a sua vida e a sua relação. Bem, tá aqui embaixo. Mas vamos lá, vamos seguir. Isso é extremamente importante. E claro, cada um tá crescendo individualmente, cada um tá apoiando individualmente. É necessário que aquelas coisas básicas, né, como ter um momento a dois, cultivar, né, os gestos, os carinhos a ambos é importante, né? Então não é só de apoiar o outro, mas é entender que individualmente nós estamos crescendo, mas também não podemos esquecer que também temos que crescer como casal. Crescer individualmente nos ajuda, não é só isso, nos ajuda a crescer como casal, sim. É um dos pilares. Mas eu também preciso entender que, como casal, precisamos ter um tempo. A dois, precisamos ter um tempo mais exclusivo, precisamos ter mais intimidade, precisamos ter mais tempo de qualidade. E não necessariamente precisa ser um grande tempo, porque às vezes com a rotina do dia, com filhos, etc., você não consegue ter esse tempo grande. Então, transforme pequenos momentos diariamente em grandes momentos de qualidade. É isso que faz toda a diferença para sua relação. E ó, pra gente finalizar esse vídeo em boa, eu vou tirar aqui uma mensagem do tarô para esse tema, né? E olha cá, o tarô traz a temperança dizendo o quê? Mantenha um equilíbrio. Se você manter o equilíbrio, não é nem muito, não é nem 8 nem 80. É sempre um ajustando com o outro. Eu dou um pouquinho mais aqui, aí o outro vem dar um pouquinho mais ali, porque a gente tá ativando aqui a lei da reciprocidade. Eu dou um pouquinho aqui, aí ele vem lá e dá um pouquinho a mais aqui, e a gente vai se equilibrando e sempre com harmonia em pé. Quer dizer, isso mantém a harmonia em pé, não tem como a relação não dar certo. Então busque sempre a harmonia, busque sempre o equilíbrio. E se não tá legal, tem alguma coisa que não tá bem compreensível, senta e conversa de forma clara, assertiva, que tudo se resolve. Eu posso garantir para vocês, são 25 anos trabalhando com tarô, 12 anos trabalhando como terapeuta, e eu digo para vocês, diariamente nos atendimentos de tarô eu vejo isso. O que mais ferra uma relação é a falha de comunicação, porque ambos não sabem se comunicar. E mais uma vez, se comunicar é aprender a falar, é aprender a transmitir a sua mensagem, é aprender a ouvir, é aprender a estar presente quando o outro está falando, é empatia e é visão de crescimento, tanto individual quanto juntos. Isso forma uma boa comunicação. E se você quer conhecer mais sobre os meus livros, sobre os meus cursos e a comunidade, o link está aqui na descrição do vídeo para que você tenha a melhor experiência comigo, tá bom? Um beijo enorme no coração, fiquem com Deus e que a paz esteja com vocês, toda a minha paz. Valeu!